Vamos então para o debate. Teremos o Roberto Tardelli, que continua aqui conosco, e a Janaína Pascoal se junta. Tudo bem, Janaína? Boa tarde. Boa tarde. Bem, vamos lá. Sabemos que CPI é guerra de narrativa e aí entra em campo o governo e a oposição buscando tomar o controle dessas discussões. Janaína, começo com você, que está chegando. A convocação de lideranças ligadas aos trabalhadores rurais indica que a oposição está com um domínio na condução dos trabalhos, na condução dessa narrativa? Não, eu entendo que é natural que uma investigação bem feita, né, que uma investigação com o devido distanciamento queira ouvir nomes fortes, né, perante o movimento. Né? Na verdade, não são só líderes, nomes fortes, são nomes históricos. Então, me parece natural. Eu até estranhei quando, antes da instalação da CPI, o deputado Salles disse que iria deixar para um último momento chamar, convidar ou convocar essas pessoas, porque me parece natural, sobretudo depois do assim chamado Abril Vermelho, em que houve convocações expressas para as invasões. Né? No caso do senhor Stedley, especialmente, ele chegou a fazer essas convocações durante uma viagem que ele fez com o presidente Lula à China, né, integrando uma comitiva gigantesca e milionária. Então, me parece natural que sejam chamados a explicar, né, o que é que está acontecendo, não só o histórico, mas o que pretendem fazer, se essas invasões foram pontuais em abril, por força desse aniversário, ou se é uma política. Né, como é que eles pretendem fazer essa negociação, porque houve em algumas dessas invasões também exigências e aí de cargos, de desocupação de áreas. Então, eu penso que é uma oitiva importante para a apuração dos fatos. Não vejo que seja necessariamente a oposição mais forte ou vice-versa. Como aconteceu na CPMI, né, houve alguns pedidos que interessavam a oposição, que foram aprovados, outros que interessavam não foram aprovados. Me parece natural das apurações. É isso, Tardelli. Você vê como um caminho natural a convocação dessas lideranças ligadas aos trabalhadores rurais, ou é a oposição que está conseguindo o domínio da narrativa da CPI do MST? Não, a oposição quer fazer uma narrativa, porque a convocação do Zé Rainha, ela é absolutamente apagar fogo com gasolina. O Zé Rainha não pertence ao MST, pelo menos desde 2007. Ele foi expulso do MST. Ele é uma liderança de um movimento que ele tentou criar de dissidência no MST, mas que não tem sequer a densidade para se ficar perto do MST. Claro que o Zé Rainha é aquele nome que do qual se vai utilizar para criminalizar o movimento. Nós sabemos, todos sabem, dos muitos problemas que o Zé Rainha tem, e teve e terá. Eu não sei se ele ainda cumpre pena, não sei se a pena dele já foi cumprida, se já foi julgada extinta a pena dele pelo cumprimento. Realmente não sei qual é a situação processual dele. Né? Não sei, não é o caso de querer saber agora. Mas ele, para ouvir do MST de hoje, né, é evidente que essa convocação ela é para se fazer eu quero escolher a palavra com muito tato, né? Não é para apurar coisa alguma. É para trazer alguém. Olha, então é verdade que o senhor foi acusado de homicídio? Então é verdade que o senhor foi condenado por homicídio? Né? Tudo isso é verdade. Então é verdade que o senhor foi expulso do movimento? O que nós tínhamos que fazer, e a Janaína e eu já havíamos um dia conversado e até convergido nesse ponto, é que a CPI do MST teria que tratar da CPI da questão fundiária brasileira. E a questão fundiária brasileira também é a invasão de terras indígenas, também é a morte de sem-tetos, de sem-terra. O Abril Vermelho, ele existe exatamente por isso. Nós vamos chamar, então, a CPI vai chamar todos os fazendeiros que foram acusados, estão envolvidos na morte do sem-terra. Não vai fazer isso. Essa CPI é uma CPI que vem sem o objetivo de traçar um projeto. Ela vem para criminalizar e exterminar o MST.
A partir da convocação de uma militante, de uma ex-militante do MST, que depois se verificou que na verdade era quase que uma atriz ali muito mal paga para desempenhar um papel. O Zé Rainha, que não é mais ninguém dentro da estrutura do MST. O Stedley, sim, ele é uma liderança, certo? Só que ele vai entrar num covil de lobo. Eu espero que ele não seja devorado. A minha esperança é essa. Esta CPI, com estas convocações, ela se desmerece, né? A questão fundiária brasileira, que precisa ser resolvida, discutida profundamente, e talvez essa CPI fosse uma oportunidade para isso, está de novo ficando de lado. A concentração de terra, que é o grande desespero brasileiro, até agora não foi sequer mencionado. Janaína Tardelli coloca, a convocação do Stedley é natural, é o líder do movimento, mas a convocação de José Rainha deixa claro o objetivo da CPI, criminalizar o movimento. Você vê dessa forma? Não vejo, porque até para tentar desenhar, né, que esses movimentos são vários, são diversos, com pautas inclusive diferentes, com mentalidades diversas. Eu cheguei a dizer aqui numa outra oportunidade que quando foram votados alguns projetos de lei aqui na Assembleia para tratar dos assentamentos, né, visitei lá o Pontal, nós fizemos audiências públicas e apareceram vários movimentos. E muitas vezes o parlamentar e a população interpreta que todos são MST. Então eu não penso que sejam oitivas menos importantes, não vejo problema em eventualmente um requerimento para ouvir algum proprietário ser deferido. Vejo que é uma apuração importante e enxergo nessa CPI, é muito interessante, talvez não fique tão claro para as pessoas como fica para mim, um verdadeiro espelho com relação à CPMI. Por curiosidade, eu estou lendo um livro chamado Janja, que foi feito por dois jornalistas que fazem o histórico das primeiras damas do Brasil. E eles mencionam, né, aquele período de vigília que aconteceu ali em frente à Polícia Federal quando o presidente estava preso. E conforme eles vão dando detalhes, eu confesso que eu não sabia que tinha sido tão gigantesco. O número de ônibus, a estrutura para as pessoas se alimentarem, o financiamento, tudo muito parecido com as manifestações que aconteceram em frente aos quartéis. E no livro, eles chegam a entrevistar pessoas que ficaram ali, assentadas, entre aspas, em frente à Polícia Federal, e essas mesmas pessoas fazem comparações, porque o livro é muito atual, o livro foi publicado tem acho que 2 meses. Então, da mesma maneira que a CPMI de 8 de janeiro está apurando eventuais conexões entre os manifestantes e, infelizmente, aqueles que fizeram os ataques com o governo anterior, esta CPI do MST está apurando a conexão. E nessa vigília havia uma participação muito grande do MST. Então, eu não vejo assim que ouvir, que solicitar, que isso seja algo ruim. Nós queremos a verdade tanto num caso como no outro. É natural que os deputados solicitem, é natural que sejam deferidos ou indeferidos ou postergados e os parlamentares vão poder perguntar. Agora, eu não tenho nenhuma preocupação que o Stedley seja engolido, mas só se ele engolir o povo ali, porque mais experiência do que ele tem, né, mais vivência e poder, porque foi uma pessoa convidada pelo presidente da República para acompanhá-lo numa das principais viagens oficiais. Então, acredito que é uma apuração que está acontecendo na maior naturalidade, como também a CPMI. Aliás, a qualidade dos trabalhos está até me surpreendendo. No caso das duas apurações, eu acho que eles estão efetivamente fazendo um bom trabalho. Espero que o resultado seja positivo também.